programa Manhã Viva hoje nós vamos falar sobre pessoas que mentem. A gente vê que para muitos a mentira é algo natural, né? É normal, né? Então nós podemos considerar a mentira como algo natural do ser humano? Na realidade, é preciso que nós definamos a mentira como um padrão de comportamento mal condicionado. Embora muitas vezes ele é muito usado. E é muito mais usado do que nós imaginamos que ele seja. E aí nós vamos entrar também na escala do uso, na intensidade do uso, na frequência do uso e nas necessidades do uso. Mas, na realidade, preferencialmente que não atribuamos como um comportamento desejável, embora ele seja até naturalmente usado em algumas situações. É o que nós chamamos da mentira branca. A mentira que é usada como uma adaptação social. Mas é muito importante que tenhamos cuidado com isso. Porque uma coisa é você dizer, olha, eu não pude aceitar o seu convite e paro por aí. Outra coisa, né, eu tive os meus motivos. Outra coisa é eu dizer, eu não pude, e aí você discorrer num relato muito comprometedor e desnecessário. Patrícia, já entrando nisso, né? Ok. Quando a pessoa já entra nesse vício, né? Ela tem consciência do que ela está fazendo? Bem, antes disso, Rose, deixe-me só voltar um pouquinho no exemplo do que a mãe responde a uma criança quando interroga sobre o processo da origem dos bebês, por exemplo, né? E dependendo da maturação da criança, você não tem como apresentar, né, toda a realidade. Ali seria a mãe se utilizando da metáfora da semente, ela estaria fazendo um cuidado com toda a verdade. Eu costumo dizer que existe a verdade crua e a verdade cozida. Então, é uma adequação de linguagem. Ou seja, né, eu não consideraria uma mentira, é uma adequação de linguagem à proporção do entendimento daquela criança. Agora, quanto a vício, né, é preciso que nós entendamos o seguinte, a origem disto. Né? Por isso que eu disse que é um comportamento não desejável, preferencialmente que nós não utilizemos. Porque há períodos em que as crianças ficam muito mais vulneráveis à influência do modelo dos pais. Então, se os pais começam a se utilizarem de formas de justificativas, a criança, na vulnerabilidade da absorção do conceito, pode começar a se viciar. E se essa criança, geneticamente, circunstancialmente ou por aspectos históricos, tem uma tendência a deformar a autoestima, ela pode começar a se utilizar da mentira como mecanismo de defesa, como uma negação de si mesma. E se o ambiente deixa passar, ela vai tendo uma vantagem secundária psicológica e isso é muito preocupante. Isso pode virar uma patologia, uma doença? Vira uma patologia, indiscutivelmente, que depois lá na adolescência, isso vai também num crescente e aí depois na vida adulta fica muito difícil a pessoa voltar, entendeu? A ser ela mesma e a ter um compromisso com a sua dimensão real de vida. Ela vai perdendo até a sua identidade, né? Não resta dúvida. E aí já cairia dentro de um padrão de uso compensatório. Né? Então, por exemplo, que é muito prejudicial. Então, é aquela pessoa, para poder ter status, ela tem que se utilizar do carro da outra, dizendo que é o próprio carro. Ou ela faz uma festa na casa de uma outra pessoa, dizendo que é a própria casa. Ou se utiliza de roupas que não sejam delas. Então, ela cria toda uma etiqueta, toda uma fantasia. Quer dizer, ela se vende de uma outra forma. E acaba que, infelizmente, ela tem reforços para esse padrão disfuncional. Realmente a mentira tem dois lados? Sim, eu queria dizer o seguinte, mentir é um desperdício de energia muito maior. Então, é preciso destacar que esse pai, indiscutivelmente, queria o melhor para esta filha, mas através da forma pior. Porque, né, quer dizer, ele desmontou todo o esforço anterior dele em protegê-la, na medida em que ele também não apresentou a realidade como ela é. Isso poderia condicioná-la mal, poderia condicionar a ideia de que, né, o pobre, então, não pode ser amado, ou a dificuldade não pode ser digna.
Então, esse pai poderia, sim, demonstrar todo esse amor, poderia talvez ter abrandado a dificuldade dele, mas sem precisar descaracterizar tanto ou distanciar tanto a realidade que eles, né, tinham de fato. Ele queria poupá-la do sofrimento, né? Isso. Mas até que ponto isso é positivo também para a criança, né? É o que eu disse anteriormente, em que nível a verdade vai sendo apresentada. Ele talvez não precisasse dizer na dureza da vida dele, mas não precisava também constituir toda uma vida muito diferente, muito distante da que eles, de fato, estavam tendo. Isso é muito delicado, né? Até porque nós sabemos que ela poderia, numa idade formativa, aprender a fazer esse tipo de coisa numa outra fase da vida, numa outra relação. Então, ali não tratar como mentira, né? Isso. Porque a negação da frustração, né, faz com que ela não desenvolvesse habilidade de enfrentamento. Muito bem. E a habilidade de enfrentamento é o que geraria a resiliência. E toda resiliência tem que ter um compromisso com a verdade. Perfeito. Isso até dicotomia também entre fantasia e realidade. Até 4, 5 anos, a criança tem, né, por exemplo, uma confusão em relação a o que é realmente a realidade, o que é a fantasia. E até essa idade, a criança realmente ela não mente. Ela cria mundos. Agora, a partir de 5 anos, ela precisa ser convidada a se retirar dessa confusão. E o convite, a melhor forma, a melhor ponte para levá-la à realidade é permear com amor, como esse pai teria feito, mas apresentando com mais transparência, né, gradativamente a realidade. É o que dá sustentação, porque o que vai realmente fazer com que o uso da mentira, né, como comportamento e o uso da mentira como transtorno, é porque o comportamento ele é pontual. Você vai usar, né, num momento ou outro, para uma situação ou outra mais embaraçosa. Mas o que vai tornar a doença deixa de ser um comportamento para ser um modo de viver. Um modo de viver em que a mentira entra em todos os níveis da pessoa. E aí a pessoa se distancia dela mesma e cria um mundo à parte. E aí a gente vai viver aí os níveis da neurose, da psicose. A neurose, quando você, de uma certa forma, cria, né, você tem nuances de verdade, né, e predomínio de mentira. Já a psicose, você tem um total corte com a realidade. E assim, até tem uma doença, né, que engloba, né, a mentira. Né? A pessoa, ela já nasce com essa tendência dessa mentira, de viver nessa fantasia, de não estar na sua realidade, já vem ou é uma interferência da educação, do que ela viveu na sua casa, na sua família, na sua história. É importante, então, que nós até falemos, a mitomania, né? Ou seja, que é um padrão muito disfuncional. É preciso que nós entendamos, quando se trata de transtorno, as causas são multifatoriais. Já existe comprovadamente, a neurociência está aí mostrando, existem cérebros que já nascem predispostos a uma distorção. Se esse tipo de cérebro, né, já predisposto, tem uma rigidez maior, tem um perfeccionismo maior, tem uma tendência a, né, arquivar muito mais o negativo do que o positivo, e se somado a isso, tem um ambiente hostil, tem uma educação muito severa, em que não permite a outra pessoa errar, né, ou tem também falta de afeto, ou tem modelos negativos, isso tudo vai conspirar para a pessoa negar a si, negar ao outro e entrar em histórias muito incríveis. São histórias que tentam fascinar o outro, encantar o outro na contradição. Não sei se temos tempo, isso também seria o que a gente chama de megalomania? Também megalomania, mitomania, pseudolalia, que são assim, são nuances, são nuances, né, dessas doenças todas, que na realidade, fundamentalmente, a origem é uma autoestima muitíssimo baixa. E que aí a pessoa foi sendo levada a acionar mecanismo de defesa de alta sofisticação. Até porque nós temos um Deus que nos perdoa. Claro. Então, é muito importante que os pais também tenham uma forma de correção mais flexível. Para que a criança, então, não precise mentir para não ser severamente punida. Que seja um lar,
né, em que use o erro como uma plataforma de acerto. E aí, quer dizer, a criança vai se desapegando da mentira e vai vendo que a verdade é que traz muito mais benefícios. E já para assim, vamos para encerrar, né, o assunto, infelizmente o tempo vai passando, né? Quando nós vemos uma pessoa, né, que está praticando essa mentira, né, como uma pessoa já até está numa doença, numa patologia, como que nós devemos ajudá-la? Bem, existem várias formas, né? Vamos deixar alguns recados aqui, até porque a mentira é tóxica e é muito importante que nós estanquemos a mentira, não só em relação aos nossos filhos, aos nossos pares, né? No ambiente de trabalho que nós estamos, por exemplo. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, né? Deus é luz. A verdade é luz. Quando a gente se afasta de Deus, né, a gente fica muito mais vulnerável à mentira. Então, o primeiro passo é a gente, né, semear Deus. Né? O segundo passo seria a gente também não rotular a pessoa como mentiroso, né, mentirosa, por exemplo, tá? Mas ter o cuidado de fazer, né, vamos dizer, a colocação no específico do comportamento. Então você faz um confronto, por exemplo, você não vai direto dizendo à criança, né, você está mentindo. Não, peraí, do jeito como você relatou, né, não está me convencendo. Você poderia rever isto, me dizer a respeito. Então, jamais fazer uma rotulação, né, da pessoa como mentirosa. Mas na medida em que você percebe que aquilo está tomando proporções maiores, né, você depois chamá-la e dizer, olha, né, parece-me que você não está feliz com você. Talvez fosse o caso de você buscar uma ajuda, que pode ser uma ajuda espiritual e uma ajuda técnica especializada. A psicoterapia, e dentro da psicoterapia, a terapia cognitiva comportamental tem um trabalho muito eficaz, né, muito hábil, né, na reconstrução dessas teses disfuncionais que a pessoa criou, aonde está a mentira como um bloco, por exemplo, para ajudá-la a voltar para ela mesma, né? E mostrar que, né, a felicidade está em outro caminho. Mas eu particularmente acho que nós temos um compromisso ético de denúncia, mas é preciso que nós saibamos fazer essa denúncia e fazermos a denúncia com a verdade, com Deus, com o apoio da ciência, né, acima de tudo. O Renato Russo canta, né? A pior mentira é mentir para si mesmo, né? Exatamente. E, na realidade, a vida dessa pessoa é uma bagunça de fundo. Ela não tem um referencial de sustentação. Então, e aí entra também uma falta de disciplina, entre outras coisas, né? Mas como é importante para que nós resgatemos essas pessoas, e elas precisam, elas querem, porque no fundo tem toda uma luta contra um sofrimento e adotando formas que aumentam mais ainda o sofrimento. E o que é importante é que nós também não nos unamos contra essa pessoa, falando sobre ela, contra ela ou rotulando-a, mas tendo uma forma ética. Né? E se nós somos referências positivas, somos modelos de verdade, exercitemos a verdade, que comecemos a usar a verdade na forma de resgatar essa pessoa. Se é um padrão de comportamento, o comportamento vem de reforço. Então, se a criança está mentindo e se eu como mãe estou querendo, né, aliviar esse comportamento da mentira, na hora que ela mentir, né, ela não pode ter a minha atenção. Na hora que ela se comprometer com a verdade, ela tem que ter a minha atenção. Porque a minha atenção é que vai ser o reforço para ela poder perceber que a mentira tem perna curta e que a verdade que faz com que nós cheguemos, né, mais naquilo que a gente realmente merece e quer. Agora, quando eu falo não dar atenção, né, ao comportamento da mentira, não significa o pai fechar os olhos, né? Mas significa o pai dizer, olha, dessa forma não, busca uma outra forma. E aí dá trabalho para a criança, né, até ela se convencer que quando ela chega transparentemente, né, quer dizer, disposta a aprender de uma outra forma, e se tem um pai flexível, sem deixar de ser firme, né, ela não vai precisar da mentira. Só completando aqui, antes que nós entremos novamente aí na delícia do Felipe, dizer o seguinte, que a correção tem que ser feita em cima do comportamento e não da pessoa. Em cima daquilo que a pessoa fez naquele dia e não do sempre. No específico e não no abrangente. Porque se toma na pessoa, no abrangente, né, e no sempre, aí sim, você carimba e fica muito difícil depois. A pessoa, ela toma consciência que a mentira nela já virou uma patologia, na verdade ela já está assim,
num transtorno. Numa mitomania, vamos dizer. Isso. Então, como que a pessoa deve agir? O que ela deve fazer quando ela toma essa consciência? Não, eu preciso de ajuda. Buscar o consultório. Buscar realmente a psicoterapia. Tá? E vou dizer a vocês, né, hoje a psicoterapia, ela tem um poder de resgate e principalmente se for uma psicoterapia que trabalhe também em cadeia sistêmica, né, para você orientar inclusive o sistema no qual ela vive, né, para que nós possamos, porque por trás daquela mentira, né, eu tenho a certeza que existe preciosidades que ela mesma não buscou. Tá? Então, quer dizer, com certeza ali, quer dizer, foram caminhos atrapalhados, condicionamentos também mal estabelecidos, por exemplo. Então, como é importante a pessoa, em qualquer idade, o padre estava me perguntando ali, até que ponto, até que idade o resgate é maior ou menor, eu vou dizer o seguinte, né, o resgate vai ser maior, independente da idade, quando a pessoa tiver realmente a disposição de poder realmente se desapegar desse padrão e poder voltar para ela mesma e para a vida dela. Vale a pena. Tem uma dúvida que eu gostaria de perguntar sobre a repreensão na hora da mentira com as crianças. Ok. A gente deve proceder na hora que nós descobrimos que aquilo é uma mentira, uma falha, ou a gente deixa passar e depois a gente volta no tema? Qual que é o melhor para não traumatizar? Pergunta. Como é que é isso? A primeira coisa é o seguinte, o resguardo da autoestima da criança sempre. Jamais repreender a criança na presença de outras pessoas. Tá? Okay. Então, ter esse cuidado. Né? Claro, preferencialmente, se a gente pode repreender imediatamente após, mas desde que a criança não esteja na frente de outras pessoas, para não expô-la, tá? Mas você ter o compromisso de posteriormente chamá-la para fazê-la pensar sobre aquilo. E a melhor forma de fazê-la pensar é o seguinte, né? Vem cá, meu filho, né? Aconteceu aquela situação, mamãe estava ali do seu lado, eu percebi que você contou sobre, por exemplo, nossas férias, né? O que você contou não conferiu com que de fato nós vivenciamos, tá? Agora, a mamãe queria, primeiro o seguinte, explorar o que levou aquela criança a falar aquilo. Meu filho, né, me conte, por que você realmente falou daquela forma, sendo que nós vivemos de uma outra forma? Você mentiu, né? Então, antes de que nós partamos já para um corretivo, né? Ele pode dizer, mamãe, é porque eu não gostei das minhas férias, porque eu achei, por exemplo, que se eu falasse que eu fui só para o sítio, não fui para a praia, as outras crianças poderiam não gostar de mim, entendeu? E isso dá uma chave muito grande para a mãe. Delas, exato. Né? Quer dizer, você dando espaço para a criança depois raciocinar sobre a adoção daquele comportamento mentiroso, ela vai entrar no nível, entendeu? Que é uma chave, que é uma preciosidade. Normalmente ela vai dar para o pai aquele motivo mais subjetivo, né? Que é uma fragilidade de um ego, né? Que é talvez a construção, né? Deformada de um valor, por exemplo, para que o pai realmente possa trabalhar. Aí, nesse caso, o pai vai dizer o seguinte, olha, como é a primeira vez que eu te vi falando, tá? Né? Mamãe quer deixar claro que, independente de qualquer coisa, não é um comportamento que a gente aprova, não é certo, não é certo. Agora, de uma próxima vez que o papai te vir ou a mamãe te vir fazendo assim, nós vamos ter que depois aplicar um limite. Tá? Mas chamar a atenção de que, né? Cadê aquela criança, por exemplo, corajosa? Cadê aquela criança que fala a verdade? Mas esse comportamento desse dia de mentira eu não aprovo. Então, é esse comportamento desse dia, naquela situação. E não o menino sempre assim, todas as vezes. Uau. Então, é muito importante que tomemos cuidado com as palavras. Tá? Quer dizer, é o seu comportamento, não é você. Nós não temos filhos, nos ajuda tá? a ficar... É desta vez e não sempre. É nisto, porque em outras coisas. Porque é muito mais fácil você resgatar comportamento do que resgatar pessoas. Agora, também não significa, também no caso para marido e mulher, nós temos lá terapia conjugal, vamos entrar quase que dar um outro programa. Nossa, né? a gente fala, no caso, tem assunto para muito mais assim, um programa as pessoas aqui, acham que o compromisso com a verdade significa, né, achar que meu marido tem a obrigação de contar-me tudo em detalhes. Sim. Contar a verdade não significa o detalhamento geral. Basta. Né? Porque a pessoa tem um direito também a ter algumas reservas. Legal.